Estou aqui do lado do Danilo, que construiu aqui esse negócio, que não é um negócio que só fatura, não é um negócio que só emprega, não. É um negócio que salva a vida todos os dias. Nos momentos bons, vai aparecer milhares de pessoas do seu lado. Nos ruins, provavelmente você vai estar só com a sua família. E nem todos. Eu creio que o empreender, ele não é para todos. Você tem que abrir mão de muita coisa. Retornando de uma remoção, estava com um motorista, com um médico e com enfermeira, e esse carro capotou. Teve empresa que simplesmente me ligou e falou assim: estou te mandando uma ambulância com todo o equipamento, você vai me pagar quando você puder. Não é para você parar teu trabalho. Danilo, conta pra gente um pouco, o que é isso aqui? Onde que a gente tá? Olha, hoje nós estamos aqui num ambiente que ele começou a ser construído há 18 anos atrás, quando um amigo e um médico, um colega, ele decidiu começar a empresa de ambulância com um carro só. E eu tive a oportunidade de ajudar na construção dessa empresa como funcionário dela, trabalhando dentro dos veículos, estando no dia a dia ali da empresa. Alguns anos depois eu tive a oportunidade de adquirir essa empresa. Qual que era a função que você ocupava lá no início? Trabalhava como enfermeiro dentro Enfermeiro? Enfermeiro. Minha formação, eu sou formado em enfermagem há 20 anos, me formei na faculdade FAI em Adamantina, no interior de São Paulo. E desde que eu formei, eu vim embora para o Pará e iniciei tudo na minha jornada aí como enfermeiro. Só pelo esse começo aqui já viu que é um negócio diferente. Um enfermeiro hoje tem aí uma frota de próprias ambulâncias, um negócio consolidado no sudeste do Pará, que não é uma região fácil de empreender, né? Você virou enfermeiro por quê? Na sua família já tinha alguém que era da área da saúde? Como você tomou essa decisão? Não tinha ninguém da área da saúde na minha família. E eu despertei essa vontade. Eu acho que o profissional da área da saúde, ele já nasce sabendo ali o que ele vai querer ser. No meu coração sempre dizia que eu queria ser enfermeiro. Certo. E assim eu fiz a faculdade, o qual não me arrependo até hoje. Me deu uma base muito boa, tanto na parte de aprender sobre a saúde, e dentro da faculdade também eu aprendi muito sobre o gerenciamento de saúde. O enfermeiro, ele, de natureza, por formação, ele já é um gestor. Sim. Então, ele é um gestor de saúde. Então a gente já sai com essa matéria já vindo da faculdade. Entendi. O que é isso aqui? É uma van que ela é transformada em ambulância? Você já compra assim de fábrica? Como é que funciona? Eu compro o carro da Mercedes, mando para transformação, daí ela deixa de ser um furgão. Sim. E se torna uma ambulância. Inclusive, certo, no próprio documento, ela não vem como a Mercedes, ela vem como ambulância. Cada veículo, ele é obrigatório ter o laudo de construção, ele é obrigatório ter todos os documentos de licenças para poder fazer a implementação da implementadora. Certo. Quantas ambulâncias vocês têm hoje aqui na Hoje nós temos uma frota de 18 ambulâncias atuantes. Então quer dizer, ela sai da Mercedes, uma van branca. Uma van branca furgão. E ela é toda adaptada. Aí ela vai para a implementação e já sai de lá do jeitinho que você está vendo aqui, inclusive já com a nossa logo estampada, com o nosso padrão de visual dela já implantada. Legal. A gente consegue dar uma olhada por dentro? Vamos mostrar por dentro. Eu mesmo não faço ideia como que funciona um UTI móvel e o que tem dentro dela. Nós vamos abrir essa porta aqui, que é curiosidade de muita gente, que eles não têm noção do que é. Quando a gente abrir a porta, você vai entender bem que é o que popularmente o pessoal fala assim, é uma UTI móvel. Sim. Porque a gente tem toda uma estrutura de um leito de hospital dentro de um veículo. Preparado para caso crítico. Exatamente. Porém, o serviço da remoção, ele é diferente do serviço de resgate. Certo. A nossa empresa atua apenas na parte de remoção. Pega o paciente dentro de uma unidade de saúde ou na residência para levar para outra unidade de saúde. Entendi. Então a gente não efetua a parte de resgate. Que isso daí tem que ser empresa específica. A maioria dos casos é de responsabilidade de Corpo de Bombeiro e SAMU. Entendi. Vamos dar uma olhada lá dentro? Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Explica pra gente um pouco dessa estrutura, o que a gente encontra aqui, o que é essa preparação aí de equipamentos? Primeiro que abrir essa porta, chega a arrepia, parece que passa um filme na cabeça da gente, que a gente relembra no tempo que eu só atuava aqui dentro da ambulância. Então passa um filme na nossa cabeça que quando a gente enxerga isso daqui, a gente lembra não só como um carro, como uma unidade que pode salvar vidas, mas sim como um trabalho que se iniciou lá atrás, no qual a gente estava aqui dentro. Sim. Então,
é gratificante. Hoje aqui, essa unidade que ela é o suporte avançado, nós contamos, aqui nós temos essa parte, fica todo esse equipamento separado em maletas, identificada. E o porquê que ela fica com lacre? Para a gente ter certeza que ela está com todos os itens obrigatórios dentro de cada maleta. Certo. Então, quando é necessário fazer a utilização durante uma remoção, esse lacre é rompido. A partir desse momento, nós já sabemos que quando ela retornar, a gente tem que checar todos os itens para saber se não está faltando nada. Certo. Isso daí é muito importante porque na hora da emergência, você sabe que você vai ter esse item ali dentro dessas maletas. Então a ambulância não sai da garagem com preocupação de chegar lá e não ter um utensílio específico Não, para porque atendimento. ela é passada por 3 checklists para que a gente possa liberar cada veículo. O veículo chega de uma remoção, além do processo de lavagem e desinfecção, vem o processo de reposição para que ela possa estar lacrada novamente e todos os itens obrigatórios possam estar à disposição dos nossos profissionais. Então, nós temos um monitor multiparâmetro que ele faz praticamente 8 funções em um equipamento só. Inclusive, imprimir um eletrocardiograma no papel. Ele tem uma impressora embutida nele que você consegue imprimir. Ele tem um marca-passo externo, que às vezes um paciente que precisa de um marca-passo, está indo para fazer uma implantação do marca-passo interno, a gente consegue fazer essa monitorização dele externo e esse equipamento nos permite dar oximetria, fazer até desfibrilação, choque. Então ele é um equipamento muito completo e devido ser a gente não tem aquele ambiente muito espaçoso, então a gente precisa de ter versatilidade e ao mesmo tempo ter os equipamentos que vai nos dar a segurança que a gente possa precisar numa emergência. Nós temos um respirador também próprio para transporte, tanto que aquela parte laranjinha, ele é um suporte anti-queda. Show demais. Pode entrar lá dentro? Pode. Bora entrar lá nós Vamos dois? entrar aqui. Vou sentar aqui. Pode, senta aí. Essa daqui, Aqui pessoal, agora é a tá cadeira do médico. É a Essa a cadeira do gente médico. chama de cadeira do médico, essa daí. No atendimento geral, quem que vai aqui dentro? O paciente? O médico vai nessa cadeira, o paciente. Aqui na lateral vem a equipe de enfermagem. Os atendimentos que são feitos aqui, geralmente, é alguém ligando quando tem uma emergência ou é alguma coisa já programada? A gente precisa de fazer a remoção tal data, tal hora e levar? Existem as duas formas. Existe a programada, que é aquelas remoções que a gente chama de eletiva, que ela é agendada, que o paciente tem uma consulta, o paciente tem uma cirurgia marcada, ele precisa estar num local específico, num horário específico. Essa daí a gente chama de eletiva, que é bem programada. E existe aquela remoção que o hospital aciona a gente em 40 minutos a gente está dentro do hospital com um motorista, com um médico, com um enfermeiro, a equipe completa para poder estar realizando a transferência do paciente. Acredito que deve ter acontecido já um caso que impactou, um caso não, vários casos já devem ter impactado vocês. Aqui dentro da ambulância, passa na sua cabeça alguma memória que te marcou lá do passado e marca até hoje? As emoções que mais marcam a gente, eu acho que toca, são as de criança. E nós estamos falando de criança, bebê de 450 gramas, 500 gramas. É uma remoção bem delicada. Nós estamos falando de um ser humaninho desse tamanho, que a gente está ali. Toda a parte profissional nossa, ela fica assim mais aflorada. Nossa atenção fica redobrada, porque é um serzinho muito pequeno e que realmente ele necessita de todo o cuidado possível. No caso desse paciente, o menor que nós já fizemos até hoje, foi muito gratificante que nós tivemos um êxito. E após algum tempo, questão de 2 anos depois, o pai vinha trazer a criança para a gente poder conhecer. Legal. E isso daí traz para a gente assim, um sentimento de alívio e ao mesmo tempo de que o nosso objetivo foi alcançado, que foi fazer o melhor para esse paciente. Então parece que ele traz respostas para a gente, ele dá um gás para a gente vê que todo o esforço da nossa equipe foi recompensado. Então, e a nossa recompensa é no quê? É na vida salva. Nossa recompensa é a vida salva. Vamos conhecer um pouco aí da Bora estrutura conhecer um desse pouquinho. hospital? Onde a gente fica na nossa base de gerenciamento ali. Estou lembrando que aqui funciona 24 horas por dia, né? 24/7. 24 horas por dia tem a nossa equipe aqui dentro para poder receber as ambulâncias, liberar as ambulâncias. 24 horas tem gente aqui dentro para poder rodar toda essa estrutura que você está vendo aqui. Não E é o fácil, telefone não. do dono?
Tá, Desliga ou não desliga? tá tremendo aqui, inclusive, nunca. 24 horas ligado. 24 horas. 24 horas. Esse é o lado complicado do negócio, É. mas é 24 horas ligado. Eu acredito que num ramo como esse, você deve receber ligação de madrugada, de tarde, na hora do almoço, e não tem hora, né? É como se todo horário fosse 8 da manhã, do dia de segunda-feira. Não tem. Os empresários normalmente começam na segunda-feira, 8 da manhã, começam a resolver aqueles problemas do final de semana, né? Sim. É como se nosso telefone fosse toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Tocando nesse ponto, tem pessoa CLT que ela dificilmente vai se acostumar com isso aqui. Você acredita que empreender é para todo mundo? Eu creio que o empreender, ele não é para todos, porque, igual nós estamos falando, você tem que abrir mão de muita coisa. Abrir qualquer negócio, ele vai precisar de você. Você vai ter que estar presente. Sim. Não adianta você montar um negócio e entregar na mão apenas dos colaboradores, por melhor que sejam, mas você precisa estar dentro do negócio. Se você não estiver dentro, creio eu que a chance de êxito, ela cai bastante. Então, você estar dentro, viver seu negócio, a chance do sucesso ela é muito maior. Muito legal a visão. Vamos dar seguimento. Ora, nós temos aqui a estrutura para fazer o transporte dos recém-nascidos. Então, é nesse espacinho que eu estava dizendo que a gente tem que movimentar o paciente. A gente acessa ele, tanto abrindo aqui para poder fazer alguma correção. Tem vários orifícios ali, por onde que passa o equipe de soro, por onde vai passar o oxigênio, por onde pode passar aqui atrás, entra principalmente a parte de tubo, né, do respirador. Após a gente ter estabilizado o paciente, o bebê já está aqui dentro, a gente já começa a manusear ele através dessas portinhas, que é justamente para que a gente tenha um mínimo risco de uma contaminação, fazer uma contaminação cruzada no caso da criança. Então, aquele cuidado todinho que eu estava falando, ele passa por aqui. Essa daqui já é um modelo diferente das que estão lá fora. Isso, é uma incubadora mais moderna, que a gente precisa de estar preparado para qualquer situação. Então, aqui é onde fica a parte de armazenamento de medicamento, material. Então, o ar-condicionado aqui ele funciona 24 horas, inclusive a gente controlando com um termômetro que está instalado aqui dentro dessa sala. O SUS hoje, ele é um parceiro, ele é um concorrente, e para quem que é feito esse tipo de serviço? O mesmo paciente que a gente atende no particular, nos planos de saúde, tanto o município de Parauapebas quanto o município de Canaã, eles ofertam essa qualidade do nosso serviço para os usuários do SUS. Então sim, hoje na nossa cidade, na cidade de Canaã, toda essa estrutura aqui, ela está também disponível para os pacientes do SUS. Aqui dentro nós não diferenciamos se o paciente é do SUS ou é um paciente particular. Ele tem a mesma importância para a gente. No caso, o Poder Público Parauapebas e o Poder Público de Canaã, eles se preocuparam em ofertar um serviço de qualidade para os pacientes do SUS. Eu queria que todos os pacientes do SUS, do Brasil todo, tivessem acesso a uma qualidade diferenciada. Sabemos que não é a realidade, mas dentro de onde a gente atua, a gente leva essa qualidade para que todos tenham um atendimento digno, um atendimento de qualidade. Eu luto muito pela igualdade. Aquele que não tem nenhuma condição para aquele que tem a condição mais alta, na questão do transporte, eles são iguais. Eles têm a mesma qualidade. A gente faz a mesma dedicação, o mesmo material, é tudo utilizado para paciente do SUS, para o particular, paciente dos planos de saúde. Você era funcionário da Saúde e Vida lá no passado. Como que foi esse processo de um enfermeiro acabar virando dono da empresa? Foi uma questão de oportunidade. O ex-proprietário estava indo embora da cidade, decidiu vender a empresa estava com uma ambulância só, e eu na época não tinha condições financeiras para poder comprar a empresa. Ele me procurou para vender e eu falei, cara, eu tenho interesse, mas eu não sei como eu viabilizo. Sentei com a minha esposa que na minha visão, todo empreendedor é muito importante ter a família do lado e vender a ideia para ela. Falei, olha, nós estamos com essa oportunidade, o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer, a gente vai sentar aqui agora para a gente poder analisar. Ela comprou a ideia, aí eu fui tentar arquitetar para fazer com que isso desse certo. Certo. Então aí veio a negociação para poder fazer a compra da empresa. Conseguimos chegar a um consenso, uma forma com que desse certo para fazer a compra. Eu, como vivia dentro de uma ambulância, já sabia bem como é que funcionava. Então eu já sabia o que dava certo, o que dava errado, o que tinha que ser alterado, o que tinha que ser priorizado, tudo aquilo que tinha que mexer na questão do negócio.
O foco na qualidade foi o grande diferencial que a gente conseguiu acertar no negócio. Todo negócio tem que ter um foco e nós colocamos nosso objetivo, que foi salvar vidas. Esse sempre foi nosso foco. Então a gente sempre trabalhou com esse foco, a gente sempre lutou e lutamos para manter esse foco. Hoje vocês têm 18 ambulâncias, mas quando que você e sua esposa tomaram a decisão de assumir o negócio, só tinha uma. Só tinha uma ambulância. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram nesse processo de crescimento dentro do negócio? No início nós fazíamos tudo. Eu e minha esposa que higienizávamos, lavávamos os carros, fazia reposição, a gente fazia tudo. Quando a gente começou a andar, começaram a surgir as dificuldades. Chegou um ponto que um carro não dava mais, aí a gente mal estava começando a pagar a empresa, a gente já precisou de comprar um segundo carro. De repente, esses 2 carros, rápido virou 4. Desses 4, foi para 5. No 5º carro, eu já tinha conseguido comprar esse 5º carro à vista. Consegui mandar o dinheiro, comprar o carro à vista, fazer transformação à vista, equipei ela e trouxe para cá. Você acredita que esse 5º carro foi uma conquista assim, que marcou esse período de crescimento por ter sido algo que você comprou à vista? Marcou em dois pontos, um positivo e um negativo. Por quê? O positivo foi a sensação do primeiro veículo comprado, 100% quitado, sem precisar de um auxílio do banco. Porém, esse veículo, logo no início, ele sofreu um acidente que ele capotou. Sério? Ele capotou. Logo esse? Logo esse. O meu carro mais novo, o único carro que eu tinha quitadinho, ele retornando de uma remoção com a equipe dentro. No caso, estava com um motorista, com um médico e com enfermeira. E esse carro capotou. Uma moto atravessou na frente. Para não bater na moto de frente, o motorista puxou, o carro acabou capotando. E o que passou na sua cabeça nesse momento? A vida do empresário é uma montanha-russa, né? O mesmo momento que você está subindo, do nada parece que o negócio está indo. Exatamente. Às vezes vai passar na cabeça. Agora que estava dando certo, agora que eu consegui fazer, o negócio parece que está andando, parece que alguma coisa puxou para trás. O que passou na sua cabeça? Você pensou em desistir, deu uma desanimada? Quando chegou a notícia, a primeira preocupação minha foi descobrir como é que estava a minha equipe. Eu sabia que eu tinha uma equipe dentro da ambulância. E até então eu não tinha informação nenhuma de como é que estava a minha equipe. Na hora eu não pensei no bem, não pensei no prejuízo, pensei na minha equipe. E até eu conseguir a informação que minha equipe estava tudo bem, demorou algumas horas. E parece que cada minuto ele demorava 1 hora para passar. Descobri que estava tudo bem, providenciamos para poder trazer a equipe, trazer o veículo. E levantou-se, na época, o questionamento que se eu iria continuar, se eu ia conseguir manter a empresa. Isso foi levantado, mas todo negócio ele começa com uma base. E para começar o meu, foi uma resposta de oração que era para eu fazer aquilo. Deus me fortaleceu de uma maneira tão diferente nesse momento específico que apareceu ajuda de onde eu menos esperava. Aquilo que foi tudo construído para trás, amizades, relacionamento, foi onde eu recebi uma ajuda onde eu não imaginava. Teve empresa que simplesmente me ligou e falou assim: estou te mandando uma ambulância com todo o equipamento, você vai me pagar quando você puder. Não é para você parar teu trabalho. Você acredita que isso veio de resposta de oração? Foi uma resposta de oração. Desde aquele momento eu falei: se pensam que agora eu vou cair, é daqui que eu vou levantar e eu vou atingir voos mais altos do que nós possamos imaginar. Dali para frente, tudo que nós tínhamos ficou pequeno. Tudo ficou pequeno. Ano seguinte, crescimento, participando de feira hospitalar, buscando inovação. 2018, premiado melhor estrutura de ambulância do país, dentro de uma cidade do interior do Pará. No meio do território da Amazônia. No meio da Amazônia surgiu reconhecimento nacional. Reconhecimento nacional. Eu sei que chegou um momento que vocês chegaram a comprar um avião para fazer atendimento, não foi isso? A gente já tinha um sonho, né, que é algo que eu gosto bastante, que é a aviação. Sim. Sou fã e admirador da aviação. Vim estudando como é que funcionava e veio o Covid. Muita gente fala assim: poxa, no Covid foi muito bom para você. A gente foi bom no propósito de salvar a vida. Financeiramente não foi bom, que nós tínhamos um custo muito elevado do dia para a noite, um custo de EPI de R$10, ele chegou a R$600. O oxigênio ficou caro, tudo ficou caro. E o oxigênio estava escasso na época também. E o preço do atendimento você não podia superfaturar ele. Não podia mexer, que a gente tem o compromisso de manter o valor. Sim. E aí eu percebi a sacada que o pessoal, por estar no interior, o pessoal estava querendo ir
para capitais maiores. E aí foi onde veio o desejo e a ideia de colocar em prática a ideia do avião. Compramos o avião, veio a segunda leva do Covid, a procura e o serviço fazendo transporte aéreo foi muito grande, que o avião ele se pagou num prazo de 4 meses, ele se pagou. Então foi um time perfeito para você ter feito aquela aquisição. Foi o tempo perfeito para que eu fizesse esse upgrade para iniciar também o serviço de remoção aérea. Hoje vocês ainda fazem atendimento com UTI aérea ou não? Não, hoje chegou o momento que a gente viu que não era interessante de manter. Permanecemos com a aeronave, mas hoje mais utilizado para a parte profissional, quando a gente precisa fazer reunião, precisa fazer uma visita a algum município mais distante, captar novos negócios. Hoje ela ficou mais para o uso executivo mesmo nosso do que para uso de remoções. Então hoje a gente paralisou, porque vimos que já não tinha mais tanta aquela utilização, então não fazia o porquê. O avião tudo uma despesa muito alta, então não tinha o porquê a gente ficar com o avião à disposição para fazer a remoção. Certo. Porém, é uma ferramenta importante para o negócio, para o empreendedorismo. Tiver uma reunião em Belém, em 2 horas eu estou em Belém. Eu consigo fazer uma reunião em Belém, resolver um problema em Belém, retornar para Parauapebas ou até mesmo ir para outro lugar e conseguir crescer o nosso nicho de negócios. Empreender já não é fácil, ainda mais no ramo da saúde. Você tem alguma dica para quem quer empreender? Seja um dentista, seja um psicólogo, alguém no ramo da saúde que você fala, ó, esse erro aqui você não pode cometer. O principal, quando converso com as pessoas, é o quê? A pessoa não perder a essência dela. A essência dela não pode ser perdida. Se pergunte, o que eu quero fazer? Tem muitas pessoas que são formadas e são frustrados na profissão que se formou. E aí, muito provavelmente, se ela tentar empreender nessa área que ela é frustrada, ela não vai ter sucesso. Você alcançar bons resultados, ele não existe uma receita igual de um bolo. Existe um trabalho. Você tem que fazer aquilo que o mercado precisa, você tem que fazer o que você gosta e ser diferente de todo mundo. Tem que ter um diferencial. Quando me perguntam, eu falo, você tem que ser diferente no que você vai fazer. Ah, mas não tem 100 negócios iguais na cidade. Visita os 100. Desses 100, vai ter alguma coisa que eles não fazem. E você vai poder fazer diferente. Aí é onde começa a visão do empreendedor. Não tem que conhecer a concorrência. Você tem que conhecer. Você tem que saber o que está disponível no mercado. Dentro da área que você vai trabalhar, o que eles ofertam que você ainda não tem. Ou o que eles não ofertam que você pode ofertar. Você tem que ser diferente. Você tem que se reinventar todos os dias. Antes de chegar na empresa, ele já tem que pensar algo diferente que ele vai fazer para a empresa dele. Para quem que presta serviço, qual que você vê assim que é um segredo para você conseguir fechar um bom contrato e fugir de um contrato ruim? Porque eu acredito que não necessariamente você fechar um contrato com empresa grande vai ser o que vai te levantar. Você atende prefeitura, você atende plano de saúde, atende particular. Qual que é o segredo para você bater na porta e saber que você está fazendo um bom negócio na prestação de serviço? Nós temos 2 áreas, né? Nós temos a área pública, que você participa de processo licitatório. Então, dentro do processo licitatório, existem planilhas que você vê até onde você pode chegar para concorrer. A partir de um momento, nem sempre aquele volume ele é interessante. Você precisa de jogar na balança. E o negócio você tem que calcular. Dentro da concorrência pública, meu preço está dando X mais 1. Quer dizer, então eu estou cobrindo o meu custo, estou tendo uma margem. Se eu tiver X com X, já não é um bom negócio. Está empatando. Trabalhar empatado não é interessante. Aí você vai para as disputas, mas já sabendo que eu posso chegar até X. Até esse valor é interessante para a empresa. Abaixo desse valor não é interessante. Então já aconteceu de eu participar de licitação, chegar a um ponto assim, não, daqui para baixo eu não vou. Porque aqui é fria e eu não consigo manter qualidade. Então aí eu prefiro não entrar. Prefiro declinar e cair fora. Então o empresário tem que saber dizer não à oportunidade. Tem que saber não. E nem tudo que bate na porta vai ser coisa boa. Nem todo negócio que aparece para você, ele é interessante. Quando a gente traz para o lado privado, aí você já consegue negociar valores. Você tem o teu custo da tua operação e você vai negociar. Eu já pedi rescisão de contrato de plano de saúde, que ele não estava mais interessante. Ele estava querendo baixar muito o preço e prolongar muito o prazo de pagamento. Então, achamos por bem não dar continuidade no serviço e cancelar o serviço. A gente tem que ter essa expertise de analisar aquilo que vai trazer resultados para a empresa. E para você levar, ainda mais dentro da área da saúde, você levar um bom atendimento, a tua empresa tem que estar encaixada. Você tem que ter uma segurança financeira, você tem motorista para pagar, você tem a enfermagem, técnico, enfermeiro, tem médico para pagar, tem uma operação para pagar. Nós estamos falando de uma operação que roda 24 horas. Independentemente se vai ter remoção ou não, a empresa está 24 horas rodando. Isso existe um custo para isso.
Como a gente diz, a gente já acorda o mês devendo muito. Todo dia primeiro, a única certeza que nós temos é que a gente já deve pra caramba. Então é aquele ciclo que ele vem girando. E aí é onde é importante você estar trabalhando com valores justos, tá dentro da tua operação. Aquilo que não for bom, você tira fora. Trabalhar sempre pensando na maneira com que você vai conseguir reduzir o teu custo. E a operação ela não vai mudar. Principalmente dentro da minha área, a minha operação ela é praticamente a mesma. Ela tem que estar rodando 24 horas, tem que ter equipe, tem que ter tudo à disposição. Tem que ter carro, tem que ter equipamento, tem que ter tudo pronto. Então eu tenho que pegar toda essa estrutura, todo o meu patrimônio, deixar à disposição. Aí é a hora que você tem que analisar o que compensa e o que não compensa. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, o Danilo que estava começando ali, tem alguma coisa que você diria para ele? Uma dica, um segredo? Ou então pegar no ombro dele e falar com ele, ó, vai dar certo? Eu acredito que todas as decisões que nós tomamos, eu com a minha sócia, com a minha esposa, que a gente toma uma decisão tanto quanto empresário e como família junto. A gente analisa todos os ambientes junto. E além disso, a gente tem um pilar que tudo a gente coloca nas mãos de Deus para iniciar. Todo negócio que começa fortalecido, colocando Deus à frente e você ser sensível àquilo que Ele vai te mostrar, se você está no caminho correto ou se está errado, você tem que estar pronto até para ouvir Deus. Deus te mostra em sinais. Assim como Ele já mostrou para a gente deixar de fazer muitas coisas, Ele mostrou muitas coisas que deveríamos fazer. Eu analiso todo esse período que nós estamos à frente da empresa e acho que as decisões foram corretas. Ela teve altos e baixos, com todos os negócios. A própria linha da vida do nosso coração sobe, ele desce, ele volta para a essência. Ele sobe, ele desce, ele volta para a essência. O empresário é da mesma forma. Está lá em cima, está lá embaixo, vem para a média. O importante, nunca deixar a essência, que é essa linha. Sempre que você subir, você tem que olhar para trás para ver o que você está acertando. E quando você estiver embaixo, você tem que olhar para ver o que você está errando. E manter sempre aquele ponto seu de equilíbrio, para voltar para a tua essência, voltar para a tua base, corrigir ou melhorar aquilo que já está bom. O empresário vive em constante movimentação e você nunca pode se acomodar. O empresário acomodado, ele é aquele empresário que o futuro dele é muito curto. Então o foco é estar um pouquinho melhor todo dia. O foco é cada dia pensar o que você pode melhorar. Você me fez uma pergunta interessante um dia que a gente estava num bate-papo. Pô, qual que é o cabo que quer ser rico? Sim. Você lembra? A pessoa que trabalha com a intenção de ficar rico, ela morre pobre. Isso é algo que eu tenho na minha vida. Quem trabalha para ficar rico, morre pobre. A tua empresa, sim, tem que ser uma empresa rica, tem que ser uma empresa forte. Ela tem que ter um nome saudável, um nome forte, um nome que, se você precisar recorrer a um banco, você precisar recorrer até mesmo a fornecedores, você vai ter força para isso. Empresa, sim. Agora, o dono da empresa, ele tem que ter uma vida boa, tem que ter uma vida bacana. Você não pode ficar tirando o que você está construindo na empresa e torrando como pessoa física. Isso que é o que leva muito negócio à falência. Você tirar do que você está produzindo e gastar como pessoa física. Você quer ver um empresário de sucesso? Olha como é que ele administra a própria vida. Você acredita que existe uma falsa ilusão de prosperidade que muitos empresários mostram no Instagram e a realidade por trás é outra? Sim. Quanto mais você vê uma empresa crescendo, você sabe quem é o proprietário e normalmente o empresário de sucesso, ele tenta se esconder atrás do sucesso da empresa, ele não quer aparecer. E quem tem que aparecer é a empresa. Então, hoje se cria-se método, cria-se roteiros de sucesso. A gente chega a conhecer algumas dessas pessoas e você sabe que a realidade é outra. Nos bastidores é outra coisa. Eles vendem uma coisa e a realidade é outra. Conheço vários negócios que se mostram maravilhosos e eu sei que por trás o negócio é quebrado, é uma empresa de base falida. E eles querem vender como um negócio bombástico. E não é isso daí. Você não pode querer aparecer mais do que a tua empresa. A não ser que você citou um dentista, a obra quem faz é ele. Então aí vai depender da produção dele. Tem que mostrar o trabalho dele. Então são as prestações de serviços diferentes. O sucesso dele vai depender da mão dele. Mas é da pessoa enquanto profissional, não enquanto pessoa física, né? Enquanto profissional. Quando você sai, como eu saí, de dentro da ambulância para a gestão da empresa, você fecha uma porta e abre outra. Porque dali para frente você vai ver que você tem conta para pagar, funcionário para pagar e o principal, quando você fala em funcionário, você está falando em famílias por trás desses funcionários. A gente tem essa importância de alimentar. A gente alimenta muitas famílias. Muitas famílias se sustentam através daquilo que nós produzimos aqui.
Então, por isso que eu falo, a empresa tem que estar estável, que você nunca pode deixar de honrar o salário de um pai de família. Para a gente encerrar, eu queria que você passasse a mensagem para a próxima geração, para empreendedores, para jovens. Qual que é a importância de Deus na vida de um empreendedor? Muita gente às vezes tem a falsa ilusão de que Deus ele veio só para os pobres, mas na verdade é que Deus veio para curar os pobres de espírito, né? Deus, no fim das contas, ele quer que a gente prospere. Não é à toa que um dos homens mais sábios que já existiu foi Salomão, e além da sabedoria, ele foi o homem mais próspero também que a gente tem registro, né? O que você tem a dizer para esse pessoal sobre a importância de Deus na vida do dia a dia do empresário? Eu já vi muito rico pobre. Eu conheço, convivo com muitas pessoas ricas financeiramente, pobre de espírito. Porque quando eu falo pobre de espírito, eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Independentemente da forma com que as pessoas demonstrem sua fé, eu acho que a base é Deus e eu acho que Deus é um só. Aí você volta para os ensinamentos de Deus para nós. Amar o próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Poxa, eu não posso fazer para você aquilo que eu não queria que fizesse para mim. O cristão, o empresário, o ser humano, ele passa por problemas. Esses problemas desenvolvem doenças, desenvolvem algumas coisas bem sérias, aos quais, sem Deus, você não consegue superar. Se não tiver seus olhos voltados para Deus, muito difícil você conseguir voltar para a essência no momento de dificuldade. E no sucesso, nunca esquecer de quem te sustentou, Télio, que foi Deus. Se Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou seu próprio filho para a terra para nos salvar, mostrou como ele era humilde, fazia coisas simples. Mesmo assim, ele foi apedrejado numa cruz. Para você, empresário, que está nessa jornada difícil que é de empreender, você vai ser atacado, você vai ser crucificado. Mas lembre-se também que nesse meio todinho você só vai ser atacado se você estiver prosperando. Se a sua árvore estiver gerando frutos. A árvore seca não gera frutos. Ninguém quer subir numa árvore seca, que sabe que ela vai quebrar o galho e vai cair. Se você está gerando fruto, não desista. Volte para a essência, veja aquilo que está certo, aquilo que está errado, peça direção para Deus e dê sequência. Se você estiver fazendo certo, Deus vai te capacitar para você conseguir crescer cada dia mais. Esse é o nosso desejo. Nós sabemos da dificuldade de empreender. Então nós desejamos que quem esteja nesse ramo possa ter sucesso. Não acredita nos falsos profetas. Aquelas pessoas que talvez estão do seu lado, ela te dá um tapinha nas costas, mas na verdade ela está com uma faca na mão. Isso acontece muito. Tome cuidado ao seu redor. Nos momentos bons, vai aparecer milhares de pessoas do seu lado. Nos ruins, provavelmente você vai estar só com a sua família. E nem todos. Aprenda na derrota e na vitória. Saiba quem sempre esteve com você. Saiba aquelas pessoas que sempre esteve com você. Já falamos sobre os negócios. Nem sempre o muito é bom. Tem que buscar sempre o ideal. Acho que a dica principal, busque o ideal. A gente sustentar uma família não é fácil. Imagine um empresário que não sustenta só a sua. Ele tem uma rede por trás disso daí. Não é fácil. Então, por isso que eu desejo que todos os empresários, os empreendedores que não acreditem nessas ilusões, o segredo é não ter o segredo. Porque cada um vai achar dentro do seu negócio, dentro da sua pessoa, a maneira correta de fazer. Não existe o segredo. Existe a maneira correta de se conduzir seu negócio. Show demais. Muito obrigado pelo seu tempo, por me receber. Deus abençoe você, sua família, seu negócio. E falar para o pessoal, vocês podem estar acompanhando o Serviço da Saúde e Vida pelo Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, acompanhar o Danilo, acompanhar aqui esse projeto. E você que deseja ser entrevistado, tem um episódio aqui com a gente, você empreendedor, mostrar a história da sua empresa, comenta aqui embaixo e vamos marcar uma gravação.